Olá pessoal, chegamos mais uma vez com inspiração aqui no Sistema Sagres. Preste bem atenção, você nada 3.800 metros em mar aberto. Não é naquela piscina paradinha tranquila não, na raia tranquila não. Aí você sai do mar, correndo para a transição, já sobe numa bicicleta, tendo que colocar sapatilha, uniforme e tal. E pedala 180 quilômetros. Até aí, tudo mal, para quem não está acostumado com isso. Aí, terminando os 180 quilômetros de bicicleta, você já desce dela rapidão, já troca a sapatilha pelo tênis e corre uma maratona. 42 quilômetros. E aí, fazendo isso tudo, você completa um Ironman, que é triatlo. Um Ironman em Kona, no Havaí, que é uma espécie de Maracanã do Havaí. Para quem curte triatlo, para quem curte futebol, fazer a relação. E hoje nós vamos falar disso aqui, de triatlon, com a Andréia Legramante, que está aqui com a gente. Mora em Goiânia, no entanto não é goiana, mas adotou a cidade como a sua terra, e ela que esteve recentemente em Kona, no Havaí, e disputou o Ironman. Só que essa história não se resume apenas à disputa do Ironman. Tem muita inspiração nessa história toda também. Andréia, eu estou muito feliz de recebê-la aqui porque eu tive a oportunidade de fazer contigo uma entrevista para o nosso site, o sagresonline.com.br, mas tê-la aqui no Inspiração e conversar sobre tudo que você passou até chegar ao Ironman em Kona, penso que vai ser inspirador para muita gente. Bom que você tenha aceitado o nosso convite. Feliz de estar aqui, de contar um pouquinho dessa minha experiência, né, de Kona. E, na verdade, aquilo que você falou, né? Eu fiquei cansado só de apresentar tudo isso que você percorreu. Isso, mas é o que eu sempre digo. Para nós termos superações, a gente não precisa fazer um Ironman, né? Basta a gente querer e se dedicar e ter uma determinação que você faz. Não importa a distância, o tipo de esporte. O que importa é você ir lá e colocar suas metas e fazer. Seja como esportista, seja como estudante, empresário, exatamente, dona de casa, pai, exatamente, mãe, para tudo você tem que ter essa meta para poder superar os desafios. Isso, e não desistir quando vir os obstáculos, né? Que é um pouquinho disso também que a gente vai conversar hoje, porque para mim chegar no Havaí, como você colocou, e não é apenas um Ironman, na verdade é um mundial, onde estavam as melhores do mundo. Para ir para esse mundial, você tem que conseguir um índice, uma vaga, e eu consegui, como fazendo uma comparação, é como você conseguir um índice para ir para as Olimpíadas. Então, essa mesma relação falando da prova do Ironman. Então, eu acho que o fato de eu ter conseguido a vaga foi muito mais dificultuoso do que fazer tudo isso, porque isso a gente treina. E para mim conseguir essa vaga aí, eu passei por uns bons trancos e barrancos. E aí, por isso que eu entro e falo, o negócio é não desistir. Por isso que você está aqui no Inspiração. Eu disse na apresentação, não falaremos apenas do triatlon e do Ironman em si. A sua história aqui é o foco. Porque no meio disso tudo, você teve um grave problema de saúde, né? Exatamente. Você já era atleta, já disputava triatlon, já corria, já nadava, já pedalava. E no meio da sua preparação, que não era ainda para o Ironman, era para uma prova em Florianópolis, para conseguir o índice, você foi diagnosticada com câncer. Como é que foi isso? Que câncer que era? Conta um pouquinho pra gente. Bom, minha peço até desculpa, que isso me emociona. Como você colocou, eu sempre tive... Aliás, quem entra nesse mundo do... Primeiro, para as pessoas entenderem, o triatlo não é só Ironman, tá, gente? Tem as provas curtas, que é justamente as provas onde a gente começa, que foi onde eu comecei. Eu tenho 20 anos de triatlon e desses 20 anos de triatlon eu fiz todo esse processo. Eu comecei lá no curtinho. Primeiro, gente, eu nem sabia nadar. Eu fui assistir uma prova de triatlon, eu fiquei encantada. Eu só corrida assim mesmo, na esteira, na academia. E pedalar, você sabia.
pedalar a gente sabe desde criança. Isso a gente nunca esquece. E aí eu fui assistir uma prova e fiquei encantada. E aí eu falei, gente, eu cheguei segunda-feira na academia animada pro meu personal. Falei, eu quero fazer o triatlon, que inclusive eu tinha ido assistir ele. Ele falou, não, então vamos começar a treinar, vamos começar a nadar, bicicleta a gente compra. Falei, sim, mas eu tenho um problema. Ele, qual? Eu não sei nadar. Eu senti um balde de água fria nele, né? Você quando tinha eu que falei. idade? Eu tinha 25 anos. Mas você não sabia nadar mesmo, assim? Dar uma abraçada, bater as pernas, nadinha, Nada. André? Eu falo que a gente nadava o nado Tarzan. Sabe aquele que você dá com a cabeça para tentar sair da água? Exatamente. Então, assim, eu não sabia. Mas aí eu fui e aprendi a nadar para fazer a prova, para fazer o triatlon. E aí, triatlon com as distâncias menores, que é os 750 metros, mas sempre em águas abertas. 20 de bike e 5 de corrida. E ali eu comecei, aí eu fui para o Olímpico, que é a metragem oficial das Olimpíadas, que é o dobro, 1.500, desculpa, 40 e 10. E aí eu já fui, quando eu passei para essa modalidade, eu já fui buscando índices, porque na época os mundiais eram feitos através dessa distância, porque era a distância oficial das Olimpíadas. Só que o tal do ser humano é engraçado, né? A gente sobe um degrau, a gente quer ir outro, e aí há mais ou menos uns 10 anos eu comecei a fazer as provas mais longas, que aí começou meio Ironman e aí depois um Ironman. E aí o meu primeiro Ironman foi em 2012. E nessa distância maior do Ironman, que é a que você colocou no início aí, quase 4 quilômetros de natação, 180 de bike, uma maratona, 42 de corrida, tem o índice para ir para o Mundial, que, como eu disse, é como se fosse para as Olimpíadas. E aí, em 2012, eu fiz a primeira prova e eu falei assim, quando eu me sentir mais madura para fazer, eu quero ir para brigar pela vaga. Pela vaga. Índice. E aí, uns 2 anos atrás, eu procurei meu treinador, o Rodolfo, né? E falei para ele que eu gostaria de fazer, numa das entrevistas, para ele me entender meu histórico de atleta, ele perguntou qual que é o seu objetivo. Eu falei, meu objetivo é fazer meu segundo Ironman, só que eu quero índice Para o Mundial. Para o Mundial. No Havaí. E isso eu quero em 2013. Por quê? Porque em 2013 eu faço 50 anos. 2023. 23, agora. Eu faço 50 anos, então eu aproveito e faço o Ironman em comemoração aos meus 50 anos e brigar pela vaga. E quem sabe o presente não vem com índice. Aí as pessoas falam, nossa, mas 50 anos fazer um Ironman e brigar por vaga. Eu falei, assim, para as pessoas entenderem, as provas longas, às vezes, quanto mais idade mais experiência, é melhor, porque você não tem mais aquela explosão, né? Então, eu estava no meu ápice, na verdade, do esporte. E o índice você buscaria em Florianópolis? Esse ano, 2023. No início do ano? No início do ano. Índice e comemoração dos meus 50 anos. E aí começamos a preparação no início do ano, em janeiro, né? Geralmente é uns 3, 4, quando o atleta é mais experiente, tá? Que é o meu caso, já 20 anos aí de triatlo. Quando eu comecei a minha preparação em janeiro, final de março, que a prova ela acontece aqui no Brasil, para vocês entenderem, o Ironman, ele acontece em todo o mundo, em todos os países. Todos dão a oportunidade para você conseguir o índice. Aqui no Brasil é só em Florianópolis em maio. Esse é o calendário, tanto é que vai ter o Ironman ano que vem, em maio, em Florianópolis. É a cidade e a data escolhida pela organização do evento. E aí eu falei assim, vou lá, né, fazer o de Florianópolis, que é no Brasil, vou comemorar meu aniversário, minha família vai estar lá. E faltando 60 dias para a prova, que a prova é no final de maio, dia 28, exatamente 60 dias, dia 28 de março, depois de eu chegar de um treino, eu passei mal, precisei fazer uma cirurgia de emergência, mal no abdômen. E quando fizeram a cirurgia, apêndice, tira o apêndice e faz a biópsia. Na verdade, eu estava com um tumor, um câncer. E aí eu me lembro que pós-cirurgia a gente não sabia ainda, né, o porquê os médicos
estavam ainda, não sabiam o diagnóstico, porque me abriram, eu estava com uma infecção muito grande, né, dentro do abdômen, mas o meu apêndice estava perfeito, mas mesmo assim retiraram ele e não sabiam, né? E eu lembro que eu virei para Deus e falei assim, nossa, meu Deus, por que isso comigo, né? Eu estou aqui me preparando para uma prova, e buscar o índice, comemorar meu aniversário, e daí você vem e me dá essa paulada, digamos assim. E aí eu me lembro perfeitamente que eu estava com os olhos fechados, chorando, e veio uma voz e falou assim, porque tinha que ser agora. Porque se não fosse agora, não ia dar tempo. E nesse intervalo eu abri o olho e falei, é isso. Nossa, falta 60 dias, eu tenho aqui 20 dias para recuperar da cirurgia e vou voltar a treinar e vou lá e vou fazer a prova. E aí veio o diagnóstico e eu não desisti. Eu lembro que o médico me deu o diagnóstico, ele nem sabia como me contar, né? E aí ele terminou, quando ele me deu o diagnóstico do câncer, veio na minha cabeça, falei, era isso que Deus estava querendo me fazer. Me falar, na verdade, quando ele veio e conversou comigo, que tinha que ser agora, porque se não fosse agora, eu não teria cura. Ele não era nada de Ironman que ele queria me falar, não era nada de prova. Mas então eu tenho que fazer a prova em comemoração aos meus 50 anos. Aí você parou por 20 dias, se recuperando da cirurgia, era um câncer no abdômen. Era no abdômen. E aí voltou a treinar. Voltei e como a treinar. foi essa volta? E aí, óbvio, evidente que durante, né, esse período eu comecei um tratamento. Você fez químio? Graças a Deus não cheguei, não precisei a fazer a químio, mas tomei muitos remédios, né, muito antibiótico. E por ser algo, né, no intestino, eu perdi, né, o esfíncter, né, que é a contração, que isso é normal para quem tem um tumor. E então eu não conseguia fazer meus treinos longos, porque toda vez que eu ia fazer, eu fazia, desculpa aí gente, cocô na calça. Você não segurava? Não segurava. Então tudo que eu comia passava direto. Então tive um trabalho muito grande com nutricionista, com a Karen, justamente para a gente, porque como se treina para um Ironman, uma prova longa, que os seus treinos têm que ser longos, porque afinal de contas você vai pedalar 180, correr 42, só que você não consegue absorver nutrientes e você não consegue fazer os treinos, né? Então eu tive toda uma readaptação de treino, de alimentação. E aí, nesse processo, eu já tinha desistido da vaga, porque eu não estava treinando, não estava mais conseguindo treinando para uma performance, para ir em busca de uma vaga. Mas eu não desisti do Ironman. Eu falei, eu tenho que fazer para comemorar meus 50 anos e agora mais um motivo, né, para comemorar aí uma cura. Exato. Né, que graças a Deus, Deus me deu no momento certo, os médicos conseguiram tirar o tumor. Agora tem que fazer acompanhamento, enfim, porque, né, eu tenho um histórico de câncer, então durante 5 anos aí eu tenho que fazer todo um acompanhamento de exames. E eu fui lá e chegou o dia da prova, eu fiz o Ironman. E a minha prova foi tão perfeita, tão redondinha, que para minha surpresa, no final, eu descobri que eu tinha pego o pódio e com isso... Conquistado o índice. Conquistado o índice. Então, esse foi o início aqui, né, que a gente conversou, que a gente não deve desistir. E eu volto a lembrar, eu não desisti da vaga. Aquele momento eu adiei ela porque eu não tinha condições. Se não fosse no início do ano, poderia ser para o ano que vem, para maio do ano que vem. Exatamente. Mas você estava focada de que você gostaria de ir para o Mundial como de fato você foi. Exatamente. E além disso, o que é legal também? Eu costumo dizer que o esporte... Tá, gente? O esporte, independente de qualquer um, mesmo que você não pratique para conseguir índice como eu vinha praticando, mas qualquer esporte, ele é cura. Qualquer atividade física. Por quê? Porque você imagina, você tá super bem de saúde e de repente você receber a notícia que você tem um câncer.
qual que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Eu vou morrer, né? Porque muitos cânceres não têm cura. Eu vou morrer. E aí, eu me lembro que o médico me deu a notícia e eu só falava assim para ele, quando que eu posso voltar a treinar? Aquilo me ajudou a desfocar, o Ironman me ajudou a desfocar da doença. E aí, foco na vida, foco na positividade, foco... E isso cura. Andréia, esses dias o esporte te ajuda a pensar em outra coisa e pensar de uma outra forma. Você é a segunda pessoa que vem aqui e que vence essa doença pelo esporte. A primeira eu entrevistei recentemente o João Saci. Sim. Ele teve um câncer no joelho e ele é crossfitter. Já tirou tudo, não tem uma perna. Mas ele falou muito da questão mental. Exatamente. Não vou desistir, tal. Que por muitas vezes a questão mental, ela se sobressair à questão física, né? Como que você faz essa divisão, assim, da sua questão mental nesse processo de recuperação e preparação? O quanto ela é mais importante, se é mais importante do que a física? Demais. Eu costumo, assim, para as pessoas entenderem, né, e respondendo, eu costumo comparar isso com o vestibular. Às vezes tem aquele aluno que ele está preparado para ser o primeiro lá em medicina. Só que no dia da prova... Fica nervoso. Fica nervoso e dá o quê? Branco. O branco. E isso acontece em todos os níveis nossos da vida. No trabalho, no esporte também. Então eu costumo dizer, eu acho que a grande maioria aí dos atletas vão concordar que 50% é preparação física. Eu vou dizer aí que, vou mais, 40% preparação física. No caso de uma prova longa como essa, 20% é alimentação, porque se você não se alimentar direito, durante a prova você é que nem um carro, né? Se não abastecer, acaba a gasolina. Exato, acaba a energia. Acaba a energia. E 40% é o psicológico. Então, às vezes, você pode estar super preparado, mas o seu psicológico, ele te sabota. E você foi pra lá e foi show. E eu fui pra lá e foi show. Eu vi um story seu que você disse o seguinte: eu fui tão à vontade, eu estava tão afim que eu não me preocupei com o tempo, eu não me preocupei com mais nada, assim, porque era o que eu queria fazer. Deu tudo certo lá no Havaí? Deu tudo certo. Eu vi que você foi acompanhado da sua filha. Exatamente. Como é que ela chama? A Suzana. Ela era a sua equipe lá. Ela era a minha equipe lá. Na verdade, ela estava representando todas as pessoas que acompanhou a minha história, né, que estavam torcendo e acompanhando. Então, na verdade, ela estava representando essas pessoas. E foi do jeito que você imaginava ali no dia? Foi do jeito que eu imaginava. E eu vou dizer mais, fui surpreendida. Porque, primeiro, né, eu acho que o mais difícil foi eu ter chego lá. Por conta de tudo. A vaga é muito difícil. Só para vocês terem noção, foi o que eu falei. O Ironman ele acontece em vários países. Todos valendo valendo vaga, então vem atletas de fora, não era só brasileiro que estava competindo, eu competia aí com argentinas, com americanas, que vêm para o Brasil para ver se consegue a vaga. Então, o mais difícil eu consegui, ainda mais na situação, né, que eu estava naquele momento de saúde. O mais difícil eu consegui. Então, lá era a realização de um sonho e a celebração da vida. E eu fui sem esse compromisso de performance, até porque estou falando de um mundial, estão as melhores do mundo. Eu ia dar o meu melhor, é óbvio, mas eu não ia conseguir, de repente, um resultado de pódio, né? Você não quis se decepcionar. Você quis curtir. Na verdade... Foi mais ou menos isso? Isso, foi. Porque, de repente, se você fosse para competir a Vera, você poderia se decepcionar. E não era o caso ali. E não era o caso. Não era isso que você queria no momento. E às vezes entra o psicológico, que a gente estava falando há pouco, né? Às vezes você vai com tanta ansiedade, com tanta vontade de algum resultado, e que você, de repente, está fazendo para os outros e não para você, que aí dá tudo errado.
dá tudo errado, você quebra na prova, mas porque o seu psicológico já te sabota, porque de repente você não está indo numa velocidade que você deveria de ir para atingir algo e aí você quebra. Você diminui mais ainda o ritmo, porque o seu psicológico começa também a trabalhar contra. E eu fui sem esse compromisso. Então, eu estava assim... É uma prova muito dura, porque o Avaí, se aqui é calor, lá é 3 vezes mais, lá é úmido, porque é beira de mar. Então, o calor de lá é aquele calor de sauna. Tipo Belém. Exatamente, abafadão. E aí, tipo Fortaleza, aquela coisa... Manaus, exatamente, aquela coisa bem abafada. Muita subida e muito vento. Mas vento mesmo, assim, ventos laterais, que te pode até derrubar da bicicleta. E aí, a prova é muito dura e todo mundo fala, nossa, eu quebrei no Avaí. Todo atleta que corre aqui de uma forma, pedala e tal, chega lá e fala, nossa, eu não consegui fazer meu pedal, eu não consegui correr, eu caminhei na maratona, eu quebrei. Isso não aconteceu comigo. Que ótimo. Porque eu não fiz os meus tempos, né? Não corri no que eu costumo correr, não, mas eu fiz uma prova tranquila. Eu saí, na hora que deu o canhão, que lá a largada é dada com um canhão, é muito bonito. Na hora que deu a explosão da largada, eu nadei. Primeiro que a natação foi linda, você nada olhando o mar azulzíssimo, você nada olhando a vida marinha. Foi no Pacífico? Foi. E aí você nada e eu fui curtindo, na verdade. Eu curti a natação, o pedal eu curti, apesar de ser muito quente, eu tive hiperaquecimento nos dedos dos pés, assim como a gente tem o frio que você perde, congela, tenho superaquecimento, mas que é o contrário. Dentro da sapatilha? Dentro da sapatilha, que é o contrário. E depois a circulação do sangue fica tão forte, porque ela desce. E você ainda tinha que correr. E aí eu não sentia meus pés, os dedos, quando eu fazia força no pedal, parecia que eu estava perdendo a unha, sabe? Eu olhava e estava tudo normal dentro da sapatilha. E quando eu peguei, eu falei, nossa, meu pé estava muito quente. Então, assim, mas eu pedalei curtindo. A vista é maravilhosa, enfim. Lá é uma região vulcânica, né? Então, você... pedras vulcânicas, o mar, é uma coisa bem exótica, né? E aí eu saí para correr, coloquei um pacezinho, falei, nesse aqui eu vou até o final. E foi? E fui. Que legal. Então, aí ontem eu comentando que eu falo para as pessoas, gente, eu não sofri, inclusive, toda a prova que a gente faz, né? Quem é atleta aí sabe, quem faz vestibular também sabe, toda a prova que se faz a gente sofre. E aí você sofre e fala assim, nossa, não quero mais fazer essa prova. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E isso nunca passou em nenhum momento passou isso na minha cabeça lá. E foi a única prova que eu terminei com vontade de voltar e fazer de novo. Eu não repito prova. Vai que você volta, né? Porque também teve o lance da rifa da bicicleta, né? Foi. Porque é muito caro ir para lá, né? Isso, eu fiz uma rifa, rifei a minha bicicleta de treino, né? Tive também apoio, tá, financeiro, né? Da Nova Harmonia, urbanizadora, da empresa que eu trabalho, da Urbs. Porque isso tudo que a gente está contando aqui, você treina pra caramba, mas você... Eu não sou atleta profissional. Não é atleta profissional. Não. Você então, é corretora de imóveis também. Eu sou corretora. E é isso que eu acho que é o mais legal dessa história toda também, é mostrar para as pessoas que quando a gente quer, a gente consegue. Tanto é que eu cheguei aqui atrasado um pouco, que eu vim direto do trabalho. Vim direto do trabalho. Eu falei, nossa, consegui sair agora. Justamente quando a gente quer, a gente consegue. Então, assim, a que hora você treina? Porque, eu vou ser sincera, um treino pro Ironman, e aí, diga-se de passagem, que eu emendei 2 ciclos, né? Porque eu treinei primeiro pro Ironman, de Floripa, que foi em maio, e agora em outubro foi o Mundial. Então, eu emendei um ciclo de Ironman no outro, 2 Ironmans no ano. E aí os treinos são muito longos. Então, assim, dia de domingo eu saía para pedalar no mínimo aí 120 quilômetros, né? E fiz 2 de 180 no ciclo para o Mundial, né? E eu tinha feito isso lá no ciclo do Ironman para Floripa. Então, assim, aí durante a semana no mínimo 60 quilômetros de bike,
no mínimo aí 15 quilômetros de corrida. Dia de sexta-feira eram os meus longões de corrida, eu fazia 30 quilômetros. E aí, que horas? Porque eu trabalho. De madrugada. Por isso que eu falo, quando a gente quer, a gente arruma tempo, né? Então eu acordava, a minha rotina era todo dia 4h30 da manhã, para no máximo 5h30 estar lá começando meu treino, para 8h30, 9h eu estar linda no trabalho. Na imobiliária. Na imobiliária. E diga-se de passagem que a gente treina, mulher principalmente, né? Natação, então, eu lavava a cabeça 2 vezes no dia, né? Porque de manhã treinava, na hora do almoço ia nadar. E aí lava, seca cabelo, porque tem que estar linda, maravilhosa pro trabalho. Ô Andréia, eu disse no início aqui que você não é goiana, você é matogrossense. Isso, eu sou de Cuiabá. De Cuiabá, que é um calorão danado também. Também. O Avaí não chega nem aos pés do calor de... Olha, de Cuiabá. É diferente. Cuiabá é quente, mas o calor do Avaí é bem diferente. Andréia, você nos contou tanta coisa aqui do processo de preparação, que a prova em si nem é o mais complicado, e sim a preparação, mas o que permeou isso tudo foi a sua cura, né? Hoje você é uma mulher curada do câncer. Eu sou curada porque, né, graças a Deus, quando os médicos me operaram, foi descoberto, estava no início, né? Foram feitos exames, né? Tem um exame bem específico para descobrir o tipo de câncer e o grau dele. Inclusive, esse câncer é um câncer raríssimo. Por ele ser raro, não tem quase estudos sobre ele. E aí o médico, na verdade, só acaba descobrindo que você tinha a doença, esse tipo de câncer. Então, só acaba descobrindo quando realmente a pessoa já está em estado terminal. Por isso que não consegue estudar muito ele. Ele é um câncer raro. Ele é chamado, inclusive, o câncer silencioso, esse tipo de câncer, porque realmente ele só manifesta quando a pessoa já está no final. Então, realmente, eu falo isso para quem acredita, para quem tem fé, que eu fui um milagre. Porque eu fiz uma cirurgia, passei mal, assim, uma coisa sem explicação, e conseguiram tirar ele no início. Você é inspiradora para muitos. Imagino que sua filha tem um orgulho de você, Suzana é o nome dela, né? Você foi resiliente, você acreditou em quem deveria acreditar. Exatamente. Nos médicos, foi obediente, o que pode inspirar muita gente. Pô, se eu for obediente, eu consigo chegar lá. Eu quero terminar esse programa com alto astral. Assim, quando você chegou aqui, você viu um bando de gente sedentária, né? Um finge que malha, outro finge que corre, outro finge que joga bola, outro finge isso, outro finge aquilo. Dá uma dica para esse pessoal. Dou sim. A dica que, primeiro, que uma coisa muito importante que você ressaltou é a gente acreditar no processo, acreditar nas pessoas que estão fazendo ele para você. Isso é a principal. Lógico, é evidente que você tem que ter força de vontade e querer também, né? Mas é acreditar. E o recado que eu tenho para dar, gente, no final, façam alguma coisa, porque não precisa ser um Ironman, não precisa ser triatlon, porque no final tudo dá certo. Mas, para você chegar no final, você tem que fazer alguma coisa, concorda? Tem que percorrer o caminho. Você tem que saber para você saber se vai dar certo, você tem que percorrer o caminho. Então, esse é o recado que eu deixo. É uma frase, assim, uma brincadeira que eu faço, mas é uma coisa que eu aprendi. A gente tem que acreditar, porque no final tudo vai dar certo, né? Mas para você saber se vai dar certo, você tem que chegar no final. Andréia, foi rápido, foi show. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite e a oportunidade de estar passando isso para as pessoas. Eu vou terminar aqui porque agora eu já vou me preparar para o meu Ironman. Eu saio daqui, pego o menino na escola, volto em casa, dou almoço, vou para o outro trabalho e vida que segue. A rotina da Andréia também não é muito diferente. Andréia, brigadão. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um Inspiração aqui na Sagres. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta numa próxima oportunidade.